Olá pessoal, nós faremos agora a análise do artigo intitulado Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil, interfaces com o currículo na escola. Artigo este foi escrito por Sandra Záquia Souza e Alicia Bonamino. Antes de nós irmos para a análise do artigo, é importante a gente destacar alguns pontos sobre a publicação deste artigo. Trata-se de um artigo que foi publicado em 2012. Então, nós temos aí 7 anos. Publicado em 2012, mas provavelmente ele foi escrito entre 2011 e 2012. Até porque quem realiza a publicação, quem faz publicação em revistas eletrônicas, por exemplo, sabe que esse processo não é da noite para o dia. Geralmente nós temos aí entre 6 e até 10 meses entre o envio do artigo para a sua publicação, que é o processo de revisão. Os autores recebem o texto com algumas propostas de alteração, Então, nós temos aí um período que envolve entre 6 e 10 meses até a sua publicação. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é que nós estamos diante de um artigo que tem aí entre 7 e 8 anos, ok? E quando se fala em avaliação, principalmente considerando as avaliações em larga escala, nós temos mudanças importantes. E neste artigo há algumas pequenas mudanças que são importantes a gente destacar aqui, E justamente pelo fato de ter sido produzido aí entre 2011 e 2012, seria impossível as autoras abordarem essas mudanças, tá ok? Então, no que diz respeito àquilo que foi modificado neste período, da publicação até hoje, a gente vai destacar aqui nessa análise, tá bom? Então, antes de analisarmos, é importante a gente destacar aqui que o artigo foi publicado em 2012. As considerações das autoras estão aí no período de 2011, entre 2011 e 2012, a sua escrita. Então, nós temos esse período de 2011 até 2019. Nesse período, a gente pode destacar aqui 2013, algumas mudanças importantes. A ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização, ela, como muitos já devem saber, ela objetiva aferir os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa e matemática dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental em escolas públicas. Então a gente tem em 2013 a ANA sendo incorporada ao SAEB. Em 2019, aqui a proposta, da ANA, a ANEB e a ANRESC deixarem de ser identificadas por essas nomenclaturas, e passarão a ser identificadas pelo nome SAEB. Então, a ANRESC, mais conhecida como Prova Brasil, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, a ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, que utiliza os mesmos instrumentos avaliativos da Prova Brasil, aplicado com a mesma periodicidade. A única diferença aqui diz respeito à forma de abrangência, Ela é aplicada de forma amostral em escolas e alunos das redes públicas e privadas do país que não atendem aos critérios de participação da Prova Brasil, e que pertence às etapas finais dos 3 últimos ciclos da educação básica. Então, nós temos aí essas 3 avaliações, que em 2019 deixarão de ser chamadas aí por essa nomenclatura e passarão a ser identificadas pelo nome SAEB, ok? Então, a gente tem aqui pequenas mudanças, por se tratar de um artigo que aborda essas avaliações. É importante a gente destacar aqui algumas mudanças ocorridas
desde o período da publicação do artigo até hoje, tá bom? Então nós temos aqui o artigo. Primeiramente a gente faz uma rápida análise do título, né? 3 gerações de avaliação da educação básica no Brasil, interfaces com o currículo na escola. Analisando o próprio título, a gente destaca alguns pontos, né? E quando a gente analisa o título e também o resumo, obviamente, a gente já antecipa muitas informações que nós veremos neste artigo. E nunca é demais a gente sempre ficar repetindo algumas informações, relembrando, né? Porque o objetivo aqui é justamente a gente fixar alguns conceitos, compreender as características de algumas etapas, como por exemplo, são abordadas aqui essas 3 gerações, compreender muito bem as características dessas 3 gerações. Então, eu acredito que essas retomadas que a gente faz, né, elas são importantes para a gente fixar bem, né, o conteúdo, tá bom? Então, nós temos aqui 3 gerações de avaliação. Que gerações são essas, né? Essas 3 gerações dizem respeito a características de avaliações, né? Avaliações que são aplicadas em larga escala no país, tá bom? E por abordar gerações, né, nós temos aqui períodos diferentes. Agora, isso não quer dizer que haja uma, digamos, superposição de uma geração em relação à outra, ou seja, a segunda geração representa a superação da primeira, superação e eliminação da primeira, e a terceira geração representaria a superação das gerações anteriores e, consequentemente, a sua eliminação. Não, né? Essas 3 gerações, elas existem simultaneamente, ou seja, concomitantemente. Uma não representa a superação e eliminação da outra. Elas existem simultaneamente. É justamente pelo fato de haver interesses, objetivos diferentes, os mais variados, né, é que a gente vai ter características diferentes de avaliação. E essas características também vão refletir um período histórico da própria educação no país, né? Então, no que diz respeito a essas gerações, nós temos 3. De antemão, a gente já destaca aqui e também antecipa algumas informações. Na primeira avaliação, nós temos como principal característica uma avaliação que não traz consequências diretas para as políticas públicas. São avaliações que, obviamente, trazem um diagnóstico, né? Elas geram dados, né? São dados importantes, mas esses dados gerados não trazem consequências diretas para políticas públicas. Em outras palavras, a gente pode dizer que essa primeira avaliação, essa primeira geração não traria uma pressão muito grande, né, naqueles que estão envolvidos na educação, né? Desde o ministro até mesmo aqueles que trabalham na escola, né? Professores, gestores, né? Coordenadores pedagógicos, né? Secretários de educação de seus municípios, sistemas educacionais, né? Então, os dados gerados não gerariam pressão nestes sujeitos, né, que estão envolvidos no processo educacional, ok? Essa primeira geração ainda existe, né? Ela é representada principalmente aí pelo SAEB, a gente vai ver isso, tá bom? Então, nós temos essa primeira geração como principal característica, a gente pode sinalizar isso, uma geração que não traz, uma avaliação que não traz consequências diretas para políticas públicas, tá bom? E no que diz respeito à pressão ou mesmo responsabilização dos sujeitos envolvidos na educação, né, também não traria consequências diretas para eles, tá bom? Já as 2 avaliações seguintes, né, a segunda e a terceira avaliação, elas têm como característica essas consequências, elas trazem consequências diretas para as políticas públicas, né, trazem uma pressão maior esses indivíduos relacionados à educação, né? E a gente vai ver aqui
que até mesmo há uma classificação de responsabilização, né? A segunda traria uma responsabilização fraca dos indivíduos e a terceira ela traria uma responsabilização forte dos indivíduos, né? Responsabilização em relação aos dados gerados por essas avaliações, né? Eles seriam responsáveis, essa responsabilização seria destacada de maneira mais forte, né? Considerando aí essa terceira geração de avaliação. Essa terceira geração ela é caracterizada pelas avaliações realizadas pelos estados, pelos municípios, né? Isso traria uma pressão maior nos gestores, né? Quem já trabalhou com formação de professores, formação de gestores também, e considerando a educação pública, né? E dependendo, obviamente, do sistema de ensino, a gente sabe que há uma pressão muito grande em gestores, né? Pressão que se reflete em cobranças, né? Cobranças em professores, né? Realização de muitos testes, né? Alguns acabam fazendo com que o currículo da escola se limite a aqueles conteúdos que estão presentes nessas avaliações externas, né? Mas não de uma forma que seja abordada sem considerar as questões. É como se o trabalho com aqueles conteúdos fosse realizado em cima de questões padrão, né? Ou seja, é o famoso treinar, né? O treinar para realizar avaliações, né? Então, o conteúdo ele é abordado, né? Considerando já o tipo, o formato, né? As características de questões que são abordadas nessas avaliações, principalmente as avaliações pertencentes à terceira geração, né? Que é a geração que traz essa responsabilização muito forte. Então, quem já trabalhou na área educacional e foi professor de anos que são aqueles anos mais críticos, né? Crítico não no sentido de ser ruim, né? De ser negativo, mas sim no sentido de haver uma cobrança muito maior, né? Sabe, né, a preocupação de gestores com esses anos, né? Até porque muitos ocupam cargos comissionados e a gente sabe, né, que muitos desses cargos são mantidos, né, tomando por base os resultados obtidos nessas avaliações externas, ok? Então, como a gente pode ver aqui, essas três gerações de avaliação, elas envolvem as avaliações em larga escala, né? A gente está abordando aqui as avaliações externas, aquelas avaliações que não são elaboradas, né, pelos professores que estão ali na escola, né, no chão da sala de aula, como a gente costuma falar, né? Uma diferença bem básica das avaliações externas para as avaliações internas, uma diferença bem simples, né, que a gente poderia abordar aqui, até porque não é o tema da nossa aula, né? A gente está abordando esse artigo. A gente poderia dizer que as avaliações internas, né, elas avaliam aquilo que foi ensinado pelo professor, né? Então, ele não pode elaborar uma avaliação considerando algo que ele não ensinou, né? Então, ele vai avaliar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi abordado em sala de aula, ok? Então, a gente poderia dizer que as avaliações internas, elas avaliam aquilo que foi ensinado. Já as avaliações externas, elas avaliam aquilo que deveria ter sido ensinado, né? Ou seja, elas pegam um conteúdo amplo, né? Partes do pressuposto de que aqueles alunos se depararam com aquele conteúdo, por ser um conteúdo comum a todos, né? Então, as avaliações externas avaliam aquilo que o aluno deveria ter sido ensinado. Então, nem sempre o aluno, diante de uma avaliação externa, ele vai se deparar com conteúdos, né, que foram vistos em sala de aula. Então, há conteúdos que ele pode não ter visto, né, em sala de aula. E a avaliação externa, ela não vai avaliar de maneira diferente, né, escola por escola. Não vai ser uma avaliação diferente para cada escola, considerando o conteúdo que o professor lecionou, né? Não.
Esse conteúdo já é um conteúdo comum, né? Padronizado, né? Então, de maneira bem simples, a gente poderia dizer que as avaliações internas, elas avaliam aquilo que foi ensinado, e as avaliações externas avaliam aquilo que deveria ter sido ensinado, né? Pode ter sido ensinado, ou pode ter sido ensinado uma parte, né? Enfim, essa é uma diferença bem simples, ok? Então, trata-se de um artigo que aborda as avaliações em larga escala, considerando a educação básica, né? Então, nós temos aqui abordadas a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que envolve justamente são etapas, né, da nossa educação básica. E, obviamente, no Brasil, né? A gente está abordando aqui o contexto do Brasil. Interfaces com o currículo na escola, né? Então, vai abordar que relações essas avaliações têm com o currículo da escola e na escola, né? O currículo, a escola, ela trabalha com um currículo, né? Mas isso não quer dizer também que todo esse currículo ele é ensinado, né? E de que forma ele é ensinado? Então, o que o artigo vai nos trazer é a relação dessas gerações, né? As características dessas gerações e como essas características influenciam no currículo que é visto nas escolas, né? E de que forma ele é visto. Se há um foco muito grande em testes, né? Em treinamentos, né? Para esses testes, obviamente, se a gente considerar, por exemplo, a primeira avaliação, que não traz essas consequências diretas para as políticas públicas, consequentemente não há uma pressão muito grande em relação aos dados produzidos por essa primeira geração, a gente teria aqui uma prática mais, digamos, relaxada, né? Relaxada não no sentido de negligência, mas sim no sentido de estar mais à vontade, né? Não estar tão pressionado assim por esses resultados, né? Já a segunda e terceira gerações, né? Elas teriam um reflexo, um impacto maior nesse currículo que é lecionado nas escolas, né? Se a gente considerar, por exemplo, não é abordado aqui, né? Mas a gente poderia até trazer esse exemplo, o Enem, né? Não há como negar, pessoal, que muitas escolas públicas e privadas, né? Principalmente as privadas, estruturaram, né, as salas de aula, a organização das disciplinas, né, considerando o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nós temos aqui uma avaliação de larga escala, né, que está, digamos, determinando o currículo que é visto nessas escolas e como ele é visto, como ele é abordado, né? De que forma esse conteúdo, né, que está presente aí na Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, né? E lembrando que a base não se confunde com o currículo, né? De que forma este currículo é abordado? É considerado aqui o Enem, né? Então não há como negar, pessoal, que o Enem ele influencia bastante na estrutura dessas escolas, na organização dessas escolas, né? Então nós temos uma avaliação externa, né, que acaba determinando o currículo e como esse currículo é abordado nas escolas, né? Só para trazer um exemplo de como uma avaliação, né, acaba impactando também, né, no currículo das escolas e na maneira como esse currículo é ensinado, né? Então, nós temos aqui qual o currículo e como ele deve ser efetivado na escola, né? Então, essas gerações, elas vão impactar nisso também. As avaliações que determinam o currículo escolar, né, elas pertencem mais a que tipo de geração? A gente vai ver aqui que essas avaliações, né, elas estão mais presentes na segunda e terceira gerações, principalmente a terceira geração. Então, nós temos avaliações que determinam o currículo escolar
trazem, né, avaliações que trazem políticas de responsabilização, ok? Políticas de responsabilização. Então, você se torna também um dos responsáveis por esses dados que foram gerados nessas avaliações, ok? E aqui, falando em responsabilização, a gente pode considerar professores, gestores, né? Secretários, né? Enfim, uma multiplicidade de sujeitos que estão envolvidos no processo educacional, né? Mas também, pessoal, nesse artigo não são abordados apenas os aspectos críticos, né, os possíveis aspectos negativos dessas avaliações, que seriam, por exemplo, o simples ato de treinar, né, os jovens para essa avaliação, né? O foco estaria no treinamento. Tem esse aspecto que é ressaltado aqui, né, do treinamento, né, do risco de haver apenas treinamento desses alunos, mas também há aspectos positivos dessas avaliações, né? Há um aspecto positivo dessa responsabilização, né? Todos são responsáveis por esses dados gerados, né? E antes de partirmos aqui, né, para a leitura e análise, né, do artigo, do elemento já textual, vejamos aqui uns elementos pré-textuais, né? Nos deparamos com o título, agora vejamos o resumo, né? A gente vai fazer aqui uma rápida leitura do resumo, também fazendo algumas considerações, tá bom? Lembrando que muitas dessas informações presentes no resumo a gente já abordou analisando simplesmente o título do artigo. Então, vamos lá. Resumo. Analisam-se nesse artigo 3 gerações de avaliação da educação em larga escala. Okay? 3 gerações. Com o artigo impresso, pessoal, em mãos, é importante que você sempre faça anotações, grife, ok? É importante que ao final da nossa leitura o seu texto esteja todo riscado, né? Todo anotado, com balões, com referências, né? Porque é assim que a gente vai estudando um texto, sempre fazendo referências, grifando as partes principais, tá bom? Então nós temos aqui nesse artigo, até porque nem todos que vão fazer, né, esta avaliação vêm da área pedagógica, né? Nós temos professores formados em biologia, em história, em matemática, em letras, né? Ou seja, são áreas que, obviamente, por se tratarem também de licenciaturas, né, e, consequentemente, há na formação inicial desses professores disciplinas relacionadas à didática, né, à avaliação, mas a gente sabe que muitos desses cursos de licenciatura, o foco ainda está muito no aspecto do conhecimento relativo à área de atuação. Então, um bom professor de biologia seria um professor que entendesse muito de biologia, né? Um bom professor de português, um professor que sabe muito de português, né? Da estrutura da língua portuguesa, envolvendo morfologia, sintaxe, semântica, enfim, né? Um bom professor de matemática seria um professor expert em matemática, né? A gente sabe que ainda existe esse ponto de vista, né? Muitos conteúdos referentes ao aspecto pedagógico, né, ainda são deixados de lado, né? Alguns professores até mesmo veem isso com um certo desdém, assim, um pouco de preconceito, né? Mas é muito importante a gente também estudar textos referentes à área da pedagogia, né? Textos relacionados à didática, à avaliação, né? Que envolvem aí práticas em sala de aula, né? Desenvolvimento do jovem, né? A estudar sobre psicologia mesmo, né? E são assuntos que estão relacionados, pessoal, ao nosso trabalho, né? Ao nosso trabalho enquanto professores. Não que nós vamos ser psicólogos, não. É porque há situações com as quais nós nos deparamos em nossa prática em sala de aula, né?
que acabam fazendo com que a gente tenha necessidade desses conteúdos, desses conhecimentos, tá bom? Por exemplo, quando eu me deparei com textos da área da pedagogia, né, e comecei a estudar muito isso, eu passei a entender por que os sextos anos do ensino fundamental são tão críticos, né, são tão difíceis, né? Por que o primeiro ano do ensino médio também é um ano crítico, um ano difícil, né? Então a gente vai entendendo um pouco mais os nossos alunos, né? Agora é óbvio que há muitos outros fatores que acabam interferindo também em nossa prática, né? Mas vamos lá, né? Então nós temos aqui 3 gerações de avaliação da educação, né? Já abordamos aqui as 3 e, claro, vamos analisar detalhadamente cada uma delas a partir dos objetivos e desenhos usuais em iniciativas implementadas no Brasil, né? Então, a partir dos objetivos e desenhos, ou seja, quais são os objetivos dessas avaliações, os seus desenhos, né, as características, quando são aplicadas, de que forma são aplicadas, para quem essas avaliações são aplicadas, né, que envolve justamente o desenho dessas avaliações, né? A primeira geração consiste na avaliação diagnóstica da qualidade da educação, sem atribuição de consequências diretas para as escolas e para o currículo escolar. Isso nós já falamos, né? Essa primeira geração de avaliação seria, digamos, mais branda, né? No que diz respeito às consequências, à responsabilização, né? As outras 2 gerações articulam os resultados das avaliações a políticas de responsabilização, né? Já na segunda e terceira avaliações, a gente tem uma política de responsabilização, né? Consequentemente, uma pressão maior no que diz respeito aos dados gerados nessas avaliações, né? Então, vejam, com atribuições de consequências simbólicas ou materiais para os agentes escolares, né? Consequências simbólicas, né? Envolve essa responsabilização, né? Até mesmo no que diz respeito ao rebaixamento de hierarquia, digamos assim, né, no próprio sistema de ensino, né? Uma pessoa que está ocupando uma posição hierárquica, né, acaba descendo dessa escada, considerando os resultados que foram obtidos, não foram bons, né? Então, consequentemente, há aqui uma responsabilização maior. E também consequências materiais, né? Algumas escolas acabam não recebendo investimentos quando não atingem determinadas metas, né? A gente vai ver aqui até mesmo avaliações que, de acordo com os dados, podem ser atribuídos percentuais, né? Considerando o salário dos professores, ou seja, conseguiu atingir determinada meta, então você vai receber 10% a mais no seu salário, né? Seria aqui essa política do mérito, né? A meritocracia, né? Alguns sistemas de ensino acabam combatendo, né? essa prática, né? Inclusive sindicatos de professores são, em sua grande maioria, contra essa prática da meritocracia, né? Tomando como parâmetro de análise os objetivos e desenhos dessas avaliações, bem como estudos e pesquisas que produziram evidências sobre o tema. Exploram-se possíveis implicações para o currículo escolar, né? Que implicações essas avaliações têm no currículo escolar, naquele conteúdo que é abordado na escola, né? A gente já sabe que essas 3 gerações têm características diferentes. Consequentemente, né, elas vão ter impactos diferentes no que diz respeito ao conteúdo, né, ao currículo escolar. Por um lado, discutem-se os riscos de as provas padronizadas, né, a mesma prova para muita gente, nessas avaliações de larga escala, né, com avaliações que referenciam políticas de responsabilização envolvendo consequências fracas e fortes. A gente já viu isso e vai retomar, obviamente, né? Exacerbarem, né, a preocupação de diretores e professores com a preparação para os testes e para as atividades por estes abordadas, levando ao estreitamento do currículo escolar, né? Então, quando há um foco muito grande nessas avaliações, na estrutura dessas questões, né? Ou seja, eu abordo aquele conteúdo mais em cima de questões, né, que são questões que têm aquela mesma estrutura, aquela mesma característica dessas avaliações externas.
Então a gente já tem aqui, pessoal, uma redução, né, da forma de abordar determinados conteúdos. Não, eu não posso abordar de qualquer forma esses conteúdos. Eu devo abordar esses conteúdos considerando as características das questões que trazem esses conteúdos, né? Então aqui eu tenho uma interferência muito forte, né, dessas avaliações no currículo escolar, né? Mas isso não é, esse aspecto negativo, né? Ele não, digamos, não representa tudo aquilo que essas avaliações trazem, né? Há aspectos positivos também que são abordados nesse artigo, né? Então vejam, por outro lado, aponta-se o potencial. Então nós temos aqui nesse artigo os riscos e as potencialidades, né? Os pontos positivos e os pontos negativos dessas avaliações. Então vejam só, aponta-se o potencial das avaliações de segunda e terceira gerações em propiciarem uma discussão informada sobre o currículo escolar em termos das habilidades fundamentais de leitura e matemática, que ainda não têm sido garantidas a todos os alunos, né? Então aqui nós temos as potencialidades. Analisando as palavras-chave, né, nós temos basicamente aquilo que aborda o artigo: avaliação da educação, responsabilização, né? A gente já viu que até mesmo nessa classificação da responsabilização há aqui uma divisão, né? Uma responsabilização fraca e uma responsabilização forte. Já podemos aqui adiantar, né, com as informações que nós já temos, que a terceira geração de avaliações, né, elas nos trazem uma responsabilização forte, né? Consequentemente, um impacto maior no currículo escolar, né? Que é justamente a terceira expressão-chave aqui do nosso artigo.